colors, useless, useless, useless. Cigarette is burning, they never seems to ash. Puro, espera contigo. We got a flash, the Venus for tattoos. It's calling me, dude. Do it tomorrow. Tomorrow's today. Tem aqui a estrutura do jejum, né? Todo dia, né? Sincronização de it's serving the food. It's calling me, dude. Eu believe in the one big song. Não, assim, é prático. Tem o cardápio do dia que foi, a meditação bíblica. O negócio é a apresentação, né? Boécio. É tudo sobre Boécio. Mas Boécio nos parece muito distante, né, do nosso tempo. De muitas formas, então. O Boécio, ele teve na política, menino, eu descobri. E aí, não sei se Jesus era essênio, não sei se isso aqui tem a ver com essênios. Não me parece que isso tenha a ver com o calendário 13 luas, de forma alguma, mas é o pessoal do arco-íris. Eu não vou ler o livro, não vou ler nenhuma parte do livro. São 3 partes. Carta ao editor primeiro, né? Autoria do autor. Nota do autor não dá. Apresentação e prefácio, feito por um jornalista e por um homem. Um chama Getúlio Gama. Sou boa, não sou ruim. A apresentação começa com paz, grafado dessa forma. E prefácio paz. Eu realmente não me dou muito com a lógica moderna. Então não é uma questão filosófica propriamente. Colors, accepting colors, is calling me dude. Né? Afinal de contas, today is tomorrow and tomorrow is today. Carta ao editor. Venho por meio desta, não com pretensão, pois a humildade de pensamentos não me deixa ter tal sentimento, mas com a audácia de correr o risco de ter o nome indicado para quase todos os prêmios Nobel que conheço e alguns que não conheço. Os prêmios Nobel da Paz, da Literatura, da Medicina, da Física, da Química, e se existir um prêmio Nobel especial de Economia, de Filosofia, de Teologia, de História ou, quem sabe, de Estratégia pela forma simples de luta escolhida. Vou dar spoiler, a situação é o Boécio preso, inspirado pela musa Poesia, a escrever em versos. E então chega a musa Filosofia e diz: ela está a te iludir? Ela está a te enganar? Isso é uma distração? Se fosse tu um homem culto, eu não acharia ruim. Mas o negócio é que eu tô achando, porque isso é ilusão. Então se estabelece um diálogo entre a filosofia e a poesia, né? Tem algumas pessoas na universidade que falam que vamos supor, né, uma afirmação. Não, a filosofia é a linguagem, há diferenças, há semelhanças, e é sobre semelhanças e diferenças que estamos averiguando. O Boécio curiosamente traduziu o Porfírio, carta ao editor.
O esclarecimento através de um pequeno livro da Terceira Guerra Mundial, em negrito e itálico. A Primeira Guerra Civil Mundial, que se tem notícia na História com H. E que, para o bem da humanidade, deve ter um fim. Este é o objetivo de minha obra literária. Para isto recorro às ciências e a todo homem de cultura e boa vontade. Afinal de contas, culto era aquele iniciado em latim e grego que conseguia, a rigor, né, era iniciado na arte de transduzir informações através de modulações de fonemas, né, estuda simétrica. Abre-me, portanto, a poesia, mas assim é difícil. Para isto recorro às ciências e a todo homem de cultura e boa vontade, assim, para que seja feita justiça e que, por ocasião da escolha de uma editora, venho dar-lhe o direito de participar de tão importante concorrência. Contudo, deve lembrar que não levarei em conta somente as vantagens econômicas de divulgação, mas a qualidade das edições de primeira, segunda e terceira classes. Um classicista, né, vê-se o número de exemplares e tanto a variedade como a qualidade das traduções em línguas estrangeiras. Reclamo também o direito de escolha da editora, como de artistas que colaborarão com o embelezamento da obra. Espaço, ponto, o meu endereço para contato comercial segue em anexo. É tão bonitinho o jeito que eu vou fazer a questão. Sem mais nada a esclarecer, desejando-lhe de coração que esta o encontre gozando de perfeita saúde e paz de espírito, subscrevo-me atenciosamente o autor. Ele faz uma observação de que essa carta faz parte da obra, para que saibam que todos os filhos de Deus, mesmo sendo um ilustre desconhecido e por mais indefeso que pareça, têm suas armas e alvos. Para um momento para refletir sobre Boécio, né? Ele em algum momento diz que se a pessoa renunciar ao medo e à esperança, o inimigo perde suas armas. Por mais indefeso que pareça, tem suas armas e alvos, seu lugar ao sol e na eternidade, ou melhor dizendo, assim na terra como nos céus, seja feita a vossa vontade. Sugestão para propaganda extra, extra, extra. Foi proposta a paz da Terceira e Última Guerra Mundial. Leiam tudo. Nota do autor: para o bem da verdade, venho por meio desta nota esclarecer que os fatos contados aqui nesta obra literária baseiam-se apenas em meus estudos, observações, imaginação e inspiração. A inspiração aparece mais do que a gente imagina, do que a gente, né, há mais coisas abaixo do céu, entre o céu e a terra, como julga a nossa vã filosofia, e ser ou não ser, eis a questão. Boyce faz um tratado sobre música. Tá o manuscrito e é a mente de Deus, né? O Bereshit. Não se tratando, portanto, de psicografia ou depoimento, pelo menos até onde vai meu conhecimento acerca de assunto da ordem no campo das mentalizações. Peguei um pequeno trecho do Leibniz. O Leibniz vai falar em mônadas de unicidade, percepções, apercepções, sobre certeza e probabilidade. Ora, a probabilidade está fundada em concordância com aquilo que sabemos ou no testemunho daqueles que sabem. A probabilidade, na opinião do Tefilafula, tem mais a ver com a verossimilhança. E o Anacleto, então,
vai demonstrar que o que tem na árvore de Porfírio não é uma definição, embora seja um relevo, né, um sobressalto de um aspecto específico do o que é. Apenas em meus estudos, observações, imaginação e inspiração, não se tratando, portanto, de psicografia ou depoimento, pelo menos até onde vai meu conhecimento acerca de assunto da ordem no campo das mentalizações. Ponto posto isso, qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, porque quero lembrar que qualquer ideia pode ser projetada na imaginação de um ser humano, estando ligada a algo que foi verdade, é ou estar para ser verdade. Mesmo a mente receptora, não pertencendo a uma pessoa dotada de mediunidade. Olha, eu discordei primeiro com ele. Eu falo que a mediunidade é uma condição biológica humana porque a gente tem a glândula pineal, mas ele não se adentra, não se propõe a se adentrar no terreno da bioquímica, que é mais o meu esquema. Mesmo que é o está para ser verdade, posto isso, qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, porém quero lembrar que qualquer ideia pode ser projetada na imaginação de um ser humano, estando ligada a algo que foi verdade, é ou está para ser verdade. Mesmo a mente receptora, não percebendo, não pertencendo a uma pessoa dotada de mediunidade, por mais ridículo que possa parecer, pois toda inspiração tem desses matizes. O Leibniz, antes de falar da probabilidade, ele vai dizer que uma coisa, que ele vai dizer que a certeza, na condição de certeza, existe intuição em todas as partes do raciocínio que assimilam a ligação de uma ideia à outra. Mesmo a mente receptora não pertencendo a uma pessoa dotada de mediunidade, por mais ridículo que possa parecer, pois toda inspiração tem desses matizes. Vou pegar o início do Leibniz, é só a primeira fala. Leibniz, ele puxa um argumento do Pierre Nicole, A Unicidade da Igreja. Não achei o texto ainda, calma. 1. Filalito. Se a demonstração faz ver ligação, faz ver a ligação das ideias, a probabilidade não é outra coisa que a aparência desta ligação fundada sobre provas, nos casos em que não se vê conexão imutável. Caso da energia de ligação é um caso clássico, porque é uma seta reversível de reagentes e produtos, mas em um a entalpia não faz parte da energia de ligação e na outra faz parte completamente. Então, não tem uma conexão imutável, né? E pelo que eu entendi, isso não tem a ver com a reação ser considerada endotérmica ou exotérmica. Mas está lá o delta de entalpia, é gráfico, isso aí é no gráfico. Existem vários graus de assentimento, desde a certeza até a conjetura, a dúvida, a desconfiança. 3. Certeza. O homem não escreveu isso. Certeza implica que existe, eu já falei de jeito bonito, na condição de certeza existe intuição em todas as partes do raciocínio que assinalam a ligação. Todavia, o que faz crer é algo do estranho. 4. Ora, a probabilidade está fundada em concordância com aquilo que sabemos ou no testemunho daqueles que sabem. Prossigo e finalizo então a nota do autor. Pois toda a inspiração tem desses matizes, como disso deve ter havido na primeira ideia de voar,
num aparelho mais pesado que o ar, a calefação dos navios romanos com o chumbo derretido, e pisar na Lua. Um negócio apocalíptico. Olha que bonitinho a apresentação. Duas forças agem no mundo: a da construtividade e da destrutividade. As forças que mantêm as estruturas dos reinos vegetal, mineral, animal e social saudáveis são positivas, benéficas, construtivas. As pessoas em estado de desequilíbrio buscam o equilíbrio, buscam integrar-se novamente às forças da construtividade natural e, neste caso, procuram remédios. Faço uma pausa para considerar o Boécio, porque a situação, né, que ele tá lá a filosofia falando que ele está sendo enganado pela poesia, mas então a filosofia, numa atitude empática também, ela, né, numa tréplica, ela sinaliza que ele não está pronto para os remédios mais fortes. Vou deixar o Boécio para mais pertinho da apresentação do meu jejum. Vou falar a estrutura simples no final. Pode pausar, voltar. Eu te aconselho pegar um ovo de chocolate, uma água com limão puro, um café, um pão com queijo e um leite quente. Deixar tudo em volta para conseguir ver isso até o final. Também acho mais até bonitinho. Há remédios baseados na ignorância, na dúvida, na opinião e na certeza. Todo mundo culto aqui. As opiniões levam às hipóteses, às probabilidades, aos sofismas e aos erros. Só a certeza leva à paz, à harmonia, tudo com letra minúscula, ao equilíbrio. O autor da obra tão humana e fraterna, tal qual a quem procura a terra prometida, a solução eficaz, apresenta ensinamentos para todos meditarem em busca de novas tentativas, para não se anular de antemão todas as possibilidades. Ele dá um papo aqui que só quem conhece. É claro que tem a diferença de semelhanças. Só quem adota um outro nome, né, gosta de fazer assim, nessa busca de um jeito mais gostosinho, né? A gente gosta de conhecer o codinome da pessoa e vai em busca dos textos, a certa semelhança, a certa apocalipticidade que eu curto. É uma nota do autor culto. Para não se anular de antemão todas as possibilidades. Se novas ideias não forem experimentadas, se a pesquisa acabar, cessa a descoberta. A situação fica como está, estagnada, com tendência a piorar cada vez mais e tornar-se insuportável. Eu tenho a hashtag musicista, ele tem a hashtag musiqueiro. É igual motociclista e motoqueiro. A hashtag é diferente, tem que aceitar. Ó, a obra procura dar uma orientação que culmine com a elevação moral do espírito e, consequentemente, com a erradicação do mal pela via humana, pelo aconselhamento, pela compreensão, pela elevação daquele que se debate na ignorância. O que está por trás de uma sociedade que busca a destruição, o suicídio, a mutilação? O que a está oprimindo? Qual a causa de seu rancor? Eu acho muito bonito porque a filosofia pede permissão para encher o Boécio de pergunta uma hora. Ela não sai enchendo ele de pergunta, né? Vai lá, vai contar uma história. Tem a descrição da chegada. A quem ela. Que perderemos tudo isso, é duas passagens. A quem ela culpa por estar se autodestruindo? Faltam-lhe, no seio da família e da sociedade, estímulos, entusiasmos, cooperação. Acho feliz a colocação do autor e você, leitor, está de parabéns pela excelente oportunidade de exercitar seu potencial espiritual e humano absorvendo o exposto nessa obra literária. Parabéns com letra maiúscula. Aí vem o prefácio. O Bessel falando, isso aqui, esse que ela falou metro 1. Esse vai ficar totalmente no mistério. Só quem aguentar. Eu não aguento. É ainda mais objetivo. Paz. É ainda mais objetivo, no meu modo de pensar e ver as coisas, usar a fórmula antiga de prefácio.
duas palavras, principalmente quando se trata de assunto polêmico, e se quisermos nos aprofundar em análises, diria que é de etiologia patológica. Eu também acho que falta de Deus é uma parada patológica, que aflige as sociedades modernas, né? O Renato Russo vai dizer que o mal do século é a solidão das grandes e pequenas cidades neste mundo em que vivemos. Disse ao autor, e agora repito por escrito, dois pontos, a incapacidade humana de criar uma sociedade equilibrada e justa, onde vícios degradantes, como esses, não possam ter a força que demonstram ter, e tudo nos faz crer, é a maior culpada, pois tudo isto que se sabe, vê e é ilustrado neste livro, é essencialmente uma incapacidade moral dessas sociedades. Logo, dois pontos, qualquer combate, luta, revolução para mudar, corrigir ou amenizar, luta, revolução para mudar, corrigir ou amenizar, tem que começar pelo espírito. Por isso não posso deixar de incentivar este homem jovem tem o Jove, tem o Jove, é o nome grego para o Júpiter. Ulisses é a corruptela do Odisseu. Mas o Jove é tipo Juliana e Juliana, é tipo aquele nome Brian e não tem gente, não tem Brian. Paul, não, também não tem esse. É Andrew e André. Os que conhecem mais profundamente, por isso não posso esse homem jovem e aconselhar que leiam até o fim e procurem entender a razão da audaciosa forma de transmitir do autor. Moço, no vigor da idade e possuidor de uma fé que vai até o fim, não se prende a salários ou a cadeia de sua servidão, como muitos, nutre aquela certeza que Deus virá socorrê-lo se faltar o essencial. Numa época como a atual, só podemos incentivá-lo, pois o Pai Nosso que está no céu, este sempre estará ao seu lado. Getúlio Gama. E aí tá lá o Boécio, na Consolação da Filosofia. Então eu disse, tudo isso não passa de uma argumentação bem engenhosa. Essas palavras envoltas no mel da retórica e da poesia, a imaginação, né? Só são agradáveis no momento em que as ouvimos. Mas as pessoas que sofrem dão um sentido mais profundo à sua própria desgraça. De modo que, depois que cessam as palavras agradáveis, a tristeza que estava enraizada dentro do peito volta a oprimir o coração. Disso não há dúvida, replicou ela. Disso não há dúvida. Não se encontra aí a cura para o teu mal. É apenas um primeiro remédio que, por ora, aliviará o peso da tua dor. Então, esse diálogo é estabelecido entre o Boécio e a Musa Filosofia no livro 1, de forma que é prosa, metro 1, prosa 1, metro 1. Algumas vezes na prosa, que é onde é resguardada a fala da filosofia, a gente fica mesmo em dúvida se é o Boécio falando para a filosofia ou não. Curiosidades sobre o Boécio. Meu Deus. Ele tá no Wikipédia. Foi acusado de traição e magia. Ele é de 500 depois de Cristo. Poeta, filósofo, matemático, retórico, escolástico, cônsul, e ele foi condenado ao exílio por defender a instituição Senado. Mais um trecho
Consegues imaginar o grande número de homens que se acreditariam deuses se pudessem alcançar ao menos uma pequena parte dos despojos da tua fortuna? O livro 2, olha só, fiquei refletindo, né? Esse trecho aqui é do livro 2. Da verdadeira fortuna, quem leu a Tábua de Sebes, né? Da verdadeira fortuna, seus bens fictícios e dos bens que se podem encontrar numa fortuna adversa. Tem uma peça do Plauto que é um chefe de tropa, ele sai para ir para a batalha. Antes do povo ir para a batalha, tocava seu chofar. Né? E aí o cara tinha ido para a batalha. O deus Mercúrio chega na casa do cara, se traveste dele, ele se transfigura, vira o cara. O sósia, que é tipo o fiel escudeiro, o lacaio, o mão direita, o braço forte do imperador, não. Não era do Boécio? Do Mercúrio, esse maluco chama sósia. E ele pega o lugar do fiel escudeiro do homem da tropa. E aí ele vai lá basicamente pra pegar a mulher do cara. Ó, meu amor, tô voltando, tô aqui todo fudido. Eles caem na porrada lá pro cara voltar roxo. E aí ela engravida. E aí fala que engravida alter. E aí tava aqui pensando nas coisas, né? No nome grego e tal. Ele é exilado por causa disso, foi cônsul. Do Senado. A fortuna verdadeira, tipo, espólios de uma cidade. Essa é a fortuna verdadeira. E seus bens fictícios e dos bens que se pode encontrar numa fortuna adversa. O que é a fortuna verdadeira? Seus bens fictícios, enfim. E aí tá ele. Consegues imaginar o grande número de homens que se acreditariam deuses se pudessem alcançar ao menos uma pequena parte dos despojos da tua fortuna? O lugar que tu chamas de desterro é a pátria de quem habita nele. Dá um sacode também ali no Boécio, porque o lugar que tu chamas de desterro é a pátria de quem habita nele. E aí fiz esse jejum, anotando minha experiência e minhas coisas. Encontrarás, caro leitor, neste caderno relatos e dados factuais de experiência imersiva com afeto e entrega ao amor de Deus e o sobre todas as coisas, amado e adorado em palavras e ações da minha vida. Fiz uma imersão, né, no calendário 13 luas, né, fui fazendo aqui, tem algumas meditações, sim. Muita história de mingau. Algumas preciosidades a serem encontradas aqui cabem somente a mim. Você é livre para perscrutar. Um café da manhã clássico durante esse jejum, faz tempo, não me lembro. Era frutas secas com castanhas hidratadas no chá quente sem açúcar. Podia botar adoçante. Chá preto ou mate. Algumas preciosidades a serem encontradas aqui cabem somente a mim. Você é livre para perscrutar. Se encontrares um grão de mostarda de fé que leve em seu coração por tempo suficiente para brotar, minha vida já valeu a pena. Minha vida já valeu a pena. Tudo o que encontrares possibilidade de ser sistematizado é fruto do meu amor por minhas duas avós. Cleide e Ofélia, o que me foi apresentado de seus sonhos, levei comigo em meu coração. Desejo que sintam honradas com minhas contribuições feitas com toda a humildade e a dedicação que esta alma foi capaz de enleligir. Para sempre as amo. Dedicada às velhas. Certeza não vou querer arrumar
História de limpeza do fígado, uma hora dessa. Tem estrutura, sincronização diária, meditação bíblica, alongamento abdominal, intestino, se funcionou, tem que descrever, escada de Bristol, não sei a escala. As coisas que eu comi tem que anotar, se passar tem que anotar. Mas é um jejum, né? Se no sistema da Eudegarda, se o vício for arrogância, é ideal que seja um jejum de alguma coisa que não seja assim, que faça super falta pra pessoa tipo trigo, faz jejum de refrigerante, sabe? Uma coisa assim. Chegamos então ao capítulo 9 do Aristóteles, que conclui essa parte de silogismos e demonstrações. O Boécio foi tradutor do Porfírio. You're now accepting escola. Ó, capítulo 9. A questão do Leibniz é que ele resguarda a um só tempo o ponto de vista do laboratório e o ponto de vista do objeto. Ele fixa o parâmetro numa mônada, levando em conta a percepção. E a percepção, a apetição, é o desvio do assunto, é o desvio ali do trajeto. Tem que estudar isso. Capítulo 9 do Analíticos Segundos. De algumas coisas há uma causa distinta, mas de outras não há. Por conseguinte, é evidente que também o que é, alguns são imediatos e são princípios, com relação aos quais é preciso pôr como fundamento tanto que são o caso como o que são, ou fazê-los evidentes de um outro modo, tal como faz o aritmético, né? Quando a gente reza a Deus, a gente ganha um pai. É preciso pôr como fundamento tanto que são o caso como o que são, ou fazê-los evidentes de um outro modo, tal como precisamente faz o aritmético. Dois pontos. Põe como fundamento tanto o que é a unidade como que ela é o caso. Por outro lado, entre os o que comportam intermediador, isto é, aqueles para os quais a causa da essência é algo distinto, é possível, como dissemos, mostrá-los através de demonstração, sem demonstrar o que é. É algo a que a gente abstrai. Todos os conceitos per se são abstrações da mente. Assim se formam na mente os universais. Spoiler do capítulo 10, enunciado é um só de dois modos, ou por amarração, tal como a Ilíada, ou por mostrar, não segundo concomitância, algo uno de algo uno. Deixa eu ver uma música aqui, uma do meu coração.
pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar e pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque diz que de mim não pode gostar, não quer dizer que não venha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Mas laia, 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 laia. O amor pode mudar, pode se dar, pode conquistar. Será? Que ui. Releve que pousa a pele. Cima de madeira, beira, beira, quendera, beira, beira, caldeira, breve, velha, velha que pesa, dos pés à cabeça. Dali da beira uma palavra cai no chão, caixão, dessa maneira. Uma palavra de madeira em cada mão, imbu e a cerejeira. Jaime Carteiro voltou. Ela beira uma palavra cai no chão, caixão, dessa maneira. Uma palavra de madeira em cada mão, e a cerejeira. Leve, leve, releve que pose a pele. Cima de madeira, beira, beira, queira. Beira, beira, cadeira, mais breve, breve, revele. Vele, vele que pese, dos pés à cabeça. Peroba, pinho, jatobá. Abriu a garapera. Uma palavra de madeira e cai no chão. Caixão. Dessa maneira, se demonstração faz ver a ligação das ideias, a probabilidade, calma aí, desta ligação, a probabilidade não é outra coisa que a aparência desta ligação fundada sobre provas nos casos que não se vê conexão imutável. Velho, velho que pese dos pés à cabeça. Ali da beira uma palavra cai no chão, caixão. Dessa maneira, uma palavra de madeira cai da mão. E a cerejeira, caranda, peroba, pinho, jatobá, caminhuva, garapera. Uma palavra de madeira cai no chão. De madeira cai no chão, caixão, dessa maneira.